Explica um pouco mais esses 200 milhões. É 200 milhões transacionados nos cartões. Não, na verdade, quando a gente fala transacionado, a gente começou com a tese de conta PJ, né? Então, a gente tinha a solução de pagamento de boleto, de TED, depois Pix, receber TED, receber Pix, cartão também. Uma conta digital corrente para empresas de que porte que era a ideia no começo? No começo, a gente não tinha classificação. Depois, a gente segmentou em PMS, né? Então, empresas que têm ali de 5 a 50 funcionários, que estão numa fase ali ainda não tão escalada. Não é uma empresa que tem uma dor muito grande, quando a gente fala de complexidade em termos de time financeiro gigante. São empresas PMS. E aí, quando a gente conta o TPV, é a soma de tudo que entrou e tudo que saiu. Cash in, cash out que a gente fala. Então, quando a gente fala o TPV, Pix, TED, todo volume transacionado nessas soluções. E quando a gente olha para cartão, que é o nosso carro-chefe, aí também tem um volume grande e relevante que a gente já transacionou. Só no passado foi mais de 2 bi transacionado em cartão, só em cartão, né? Então, se a gente pegar o total transacionado, chega a mais de 11 bi. 11 bilhões em 2022. Então, TPV é uma dessas siglas que aparece aí no mundo de vocês com frequência. Inclusive, a gente fala TPV, mas o certo é falar TTV, porque, na verdade, é Total Transactional Volume. Né? O TPV é de Total Payment Volume. Mas no final do dia... O pessoal fala TPV, GMV, TTV, TTV, AUC, AUM, tem... Entendi. Tem várias siglas, tem essa principal que é quanto... Não é quanto a empresa, não é quanto o banco faturou. Não. É quanto passou pelo banco. Mas é um indicador que a gente olha, porque no final, quando a gente olha para longo prazo, a gente sabe que como um banco, a gente quer cada vez mais monetizar de diferentes formas, entre elas com crédito, né? Então, a gente está em processo para tirar nossa licença de SCD, estamos já com uma operação embrionária testando um piloto. Então, quando a gente olha para o TPV total, a gente começa a ver, olha, estamos transacionando X bilhões aqui dentro. Se a gente entender que tem a oportunidade de ganhar ou de lançar um novo produto em cima desse transacional aqui, que a gente consegue dar para o cliente um prazo de pagamento mais esticado, mas em cima disso cobrar um crédito ali dele, um juros, a gente começa a ter um potencial também de aumentar o que a gente fala, que é o share of wallet, né? Então, quanto que a gente... O take rate, quanto a gente captura de receita em cima desse volume transacionado. Hoje, o nosso principal carro-chefe é o cartão de crédito, mas no longo prazo, a gente sabe que o mercado está mudando muito, ainda mais com a evolução de Pix, Open Finance, a gente vê que a gente tem que abrir novas linhas de negócio e entender o quanto sendo transacionado é importante para a gente conseguir, enfim, entender estrategicamente quais são os caminhos que a gente tem para continuar crescendo. Legal, então acho que olhando em retrospecto aí de 2020 para cá, vocês são uma empresa diferente, até vocês como fundadores também são diferentes. O que é a conta simples hoje? E qual o cliente ideal, né? E que caminho vocês estão tomando, né? Boa, a conta simples começou como uma conta PJ, né, uma conta corrente para PJ, e a gente entendeu que a nossa solução não é ofertar uma conta que faz Pix, TED, nada disso. A gente entendeu que o nosso core é ajudar as empresas a gerenciar as despesas delas através das soluções de cartões corporativos. Então, hoje a gente é um sistema de gestão de despesas com cartões corporativos, né? Então, que por trás tem um banco, que por trás tem uma estrutura de banco, mas o nosso carro-chefe é ajudar as empresas a ajudar na conciliação bancária, a separar em centro de custo, a conseguir separar as despesas de forma organizada, ajudar na integração de um RP. Então, quando a gente começa a olhar para as empresas que têm um volume grande de despesa, principalmente com cartão, isso é uma dor gigantesca, né? O negócio da notinha fiscal. Pô, vai viajar, precisa do reembolso, aí perdeu a notinha, aí perde. A empresa que é do lucro real não consegue fazer a dedução do imposto de forma correta e paga mais imposto por conta disso. Então, quando a gente começou a ver, tinha um segmento dentro das PMEs, que eram as empresas mais digitais, que tinham um volume muito grande de despesa com cartão, que são as empresas que acabam atuando como e-commerce, como comprando mídia na comprando Facebook, mídia, pagando por plataformas, clouds. E essas empresas, o coração delas é quase que investir em mídia, investir nessas plataformas. E o volume começa a ficar grande. E elas não conseguem gerenciar essas despesas. Então, a gente focou muito nesse público no início. E depois a gente começou a ver que outras empresas, como startups ou empresas maiores, também tinham uma dor grande nessa linha de cartão corporativo, né? Então, a gente construiu todo o produto e a solução, né, voltado para essa jornada. E a gente foi cada vez mais tendo que a parte de conta corrente era uma commodity, né? E é uma commodity. Então, a gente falou, puta, aqui não é onde a gente vai conseguir gerar um valor de diferenciação grande, mas na parte de gestão de despesas com cartões corporativos, que é onde a gente consegue trazer um valor agregado para quem opera, em termos de economia de tempo, de eficiência, de controle, pô, é aqui que a gente vai focar. Então, a Conta Simples hoje se tornou um sistema de gestão de despesas com cartões corporativos, né? Acho legal esse ponto, Tog, porque por mais que seja uma commodity, né, a parte de banco, ainda é uma necessidade, né? Então, pô, a questão de pagamento de contas, de Pix, toda essa parte bancária que é diferente de cartão, isso ainda é muito pedido pelos clientes. Então, a gente na área de produto, a gente acaba pensando, pô,
vamos desligar, não vamos desligar, vamos fazer um write-off por ser uma commodity, vamos manter esse produto ou não? E aí a gente ouvindo os clientes, entendendo, fala, pô, por mais que o nosso cartão corporativo seja o nosso produto principal, a gente ainda precisa ter uma conta corrente, dando a base, sustentação, porque os clientes ainda utilizam bastante esses serviços, esses produtos. Então, não dá para descontinuar algo que você percebe que é bem relevante para os clientes também. É correlacionado, porque a gente fala assim, o carro-chefe não é a conta corrente, mas os clientes usam. Se a gente decide descontinuar esse produto, será que impacta o cartão? Quando a gente começa a fazer alguns testes e até pesquisa, a gente vê que é super correlacionado. Então, a gente mantém essa estrutura que ajuda a trazer um cash-in novo, né? Entrada de capital. O cliente, às vezes, coloca a conta simples como a conta liquidante dos gateways. Então, ela vai recebendo por ali. Aí, depois, a gente vê que ela já automatizou o pagamento de folha usando a nossa estrutura de Pix em lote. E ela usa muito o cartão, né? A gente resolve muito a dor ali, mas a gente vê que a empresa começa a construir também uma jornada ao redor dessa solução. Então é por isso que o banking também é importante ainda, mas o carro-chefe, e a gente se posiciona como um sistema de gestão de despesas e cartões corporativos. Vou fazer outra pergunta sobre o produto. Vocês falaram dessa evolução, onde que está o core e como é que vocês conseguiram, em volta, fazer até um lock-in do cliente, né? Ele está usando o banco mesmo, né? Vocês são um dos pioneiros, né, em conta PJ. E hoje a gente vê até outros bancos largando a estrutura de PF para focar em PJ e dando certo, né? Vocês enxergaram isso, assim, de tipo, vou focar, não vou ter PF no meio? Já olhamos, inclusive tinha empresas que falavam assim, pô, vocês vão ter conta PF? E a gente falava não, porque é um outro negócio, é um outro produto, é um outro tudo, né? Então, enquanto a conta PF, o desafio ali é ter uma conta básica que dá um cartão, que dá um atendimento já dentro do app, que dá, enfim, alguns produtos simples, a empresa precisa fazer conciliação, precisa separar centro de custo, precisa ter integração de RP, precisa ter uma regra de permissionamento de usuário. Então, é quase construir um outro produto. Até no começo, me perguntavam muito, pô, mas você está entrando nesse mercado? E os bancos digitais, pessoa física... Pô, eles são uma grande ameaça. Eu falo, depende se eles colocarem um foco gigantesco em querer entrar em PJ. Porque eles vão ter que refazer todo o produto, toda a distribuição, todo o relacionamento, toda a forma de precificar. Enquanto eles quiserem entrar no mundo de empresas só mudando o onboarding e falando assim, agora eu abro para CNPJ, eu estou bem tranquilo, né? E foi o que aconteceu. A gente viu empresas, bancos digitais, tentando entrar em PJ, descontinuando, ou entrando só num ângulo que é quase um PJ MEI ali, que é uma pessoa física. Então, quando a gente olhou para isso, assim, estamos protegidos, né? Até explicar isso para investidor, para o mercado, para os parceiros, o tempo mostrou que a gente estava certo. Tem 2 pontos aqui também, Tó, que a gente pode colocar, que o primeiro é questão de foco, né? Quando a gente decidiu focar no PJ, a gente percebe o quanto que tem de problema que a gente ainda precisa resolver da galera. Então, assim, pô, tem uma questão de anexação de nota, de gestão de despesas que a gente precisa entregar de valor, que a gente ainda tá no primeiro minuto da maratona. Então, assim, pô, até a gente conseguir entregar um produto que, né, aumente nosso product market fit e consiga trazer mais clientes do nosso segmento, a gente ainda fala, pô, tem uma tota ainda para cortar que não adianta a gente querer focar em PF, porque a gente já decidiu algumas vezes, assim, tentar paralelizar algumas iniciativas, a gente percebe. Quando tenta paralisar demais, nada sai bem feito. Então, cara, vamos focar naquilo que a gente sabe fazer. Inclusive, dentro do mercado de empresas, né, tem várias verticais diferentes, né? Então, tem empresas que o core é recebível. Você pegar uma empresa de varejo pequeno, né, maquininha, giro alto, ticket médio baixo, ela precisa de uma solução de adquirência. Aí você pega uma empresa de serviço, que é time viajando, rua, viagem, despesa... Aí precisa ter a solução de cartões corporativos para ajudar nessa conciliação todas as despesas. Então, assim, quando a gente vê o próprio mercado de empresas, elas têm várias verticais que tem espaço para diferentes players atacarem, né? Então, você falou que a gente foi o pioneiro. A gente foi o pioneiro dentro das soluções de cartões corporativos, principalmente dentro do mundo das empresas digitais que precisavam dessa solução de cartões corporativos para escalar a campanha, despesa de anúncio, despesa de plataforma. E ao mesmo tempo a gente percebeu que aquela solução que a gente tinha olhado para esse público inicialmente também servia para outras jornadas de despesas, né? Para outras empresas. Mas, por exemplo, hoje, às vezes uma empresa querendo abrir conta com a gente que é uma loja de roupa que vende, uma loja física de roupa que, enfim, tem pouquíssima despesa corporativa, o negócio ali é vender no cartão e no dinheiro.
Eu falo, olha, a nossa solução não talvez seja muito adequada para você. Aí agora vem uma startup que captou 10 milhões de reais, vai começar a investir pesado em mídia, vai ter que ter um cartão para cada liderança, vai ter que comprar lá, pagar a cloud, vai ter que fazer depois a conciliação disso. Eu falo, pô, vem que aqui a gente te serve muito bem.